Boa noite, que a graça e a paz esteja sobre você, sobre a sua vida. Hoje, dia 20 de julho, estamos começando mais um Café e Prosa. Essas lives têm acontecido todas as segundas e todas as quintas, sempre às 20 horas, para que a gente possa sempre bater um papo gostoso, um papo edificante, um papo onde traz luz as coisas cotidianas do seu dia a dia, do nosso dia a dia, né, claro. E a gente sempre traz, eu tento sempre trazer pessoas do meu ciclo de amizade, com pessoas que entendem bem do assunto, e isso vai para trazer, para mostrar para nós de uma forma bem gostosa, bem descontraída, né, algo sobre o reino de Deus. Então a proposta da live é essa, de trazer a você um pouquinho das coisas do reino de Deus para você meditar, para você pensar, para você interagir com a gente. Fica à vontade para interagir com a gente, tá bom? Manda aí seu comentário, sua pergunta, se quiser. Ao longo da nossa conversa eu vou tentar responder, né? Já quero mandar um abraço aí para vocês que estão entrando, Aninha, Cláudia, a Tânia, a Kelly, muito bem-vindas. Que Deus abençoe muito vocês. Tá? E hoje nós iremos falar sobre implantação de igreja, expansão do reino, né? Como mesmo diante dessa pandemia, como nós podemos e devemos contribuir para a expansão do reino de Deus, com abertura de novos trabalhos, sim. Apesar que está tudo fechando, mas nós iremos falar sobre abrir o trabalho. E o nosso convidado de hoje é o pastor Bernardo. Ele é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana e hoje ele está lá na Igreja Presbiteriana do Alto, em Uberlândia, onde inaugurou esse ano, mas abriu as portas, já teve que fechar as portas, né? Então a gente vai discutir, falar um pouquinho sobre todo esse trabalho, sobre como é isso, os desafios de abrir um novo trabalho. Então, por favor, comente, fale, participe conosco. Eu vou tentar ler aqui as suas perguntas, se você tiver, algumas considerações que você tiver aqui, e para a gente ter um bate-papo bem gostoso. Tá bom? Vamos esperar só um pouquinho aqui para o nosso querido Bernardo, pastor Bernardo, entrar para a gente já convidá-lo e participar dessa live. E eu queria convidar você também, para se você ainda não assistiu as outras lives anteriores, vai lá no Instagram, do meu Instagram, e procure lá, e você vai ter as outras lives, né? São assuntos riquíssimos, eu tenho certeza que você vai gostar, com pessoas, como eu disse, de alto nível, para que você seja também edificado, né? Então hoje nós trataremos dessa questão de novos trabalhos. Já quero convidar você para quinta-feira às 20 horas nós teremos a nossa outra live Café e Prosa, agora com o, o nosso querido João Alexandre. Ele é advogado e a gente vai falar sobre os direitos da internet, né? Então é um assunto bem atual mesmo. Então o João Alexandre, que acabou de entrar aí, né? Ele vai participar conosco na live da próxima quinta-feira. Nós iremos discutir um pouquinho esse campo da internet, né? Então não perca, tá bom? Quinta-feira às 20 horas com o Dr. João Alexandre Guimarães, tá? Vai ser bênção demais. Mais uma vez quero agradecer a vocês que estão entrando aí. Sejam bem-vindos. Eu já rapidinho vou convidar o pastor Bernardo para estar conosco aqui. Vocês estão ouvindo ao fundo aí? É minhas cachorras aqui brigando aqui. Doutora Priscila, saudade, prima. Deus te abençoe. Pastor Bernardo, Opa, opa, opa.
Tudo Tudo bem, bem, meu meu querido? amigo? Que Como que você bom tá, estar meu aqui. querido? Estou bem, graças a Deus. Uma alegria enorme estar aqui com você. Saudade dessa Palmital de Minas. Saudade. O povo aqui Sempre, também tá com saudade de vocês. sempre boas recordações nós temos aí do Gra- trabalho. Muito bom estar aqui com você. Graças a Deus. Pastor Bernardo é casado com a Cíntia, né? Como eu já comecei a dizer, nossa introdução da nossa live, Uhum. sobre um pouquinho sobre você, mas eu queria que você falasse quem que é o Bernardo? Olha, bom, eu tenho 33 anos, estou casado com a Cíntia, só há 3 anos, há pouco tempo. Sou formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, tem 5 anos. E no ano passado, na verdade, no ano passado não, há 2 anos atrás, ah, eu já era pastor na segunda igreja, sou pastor na segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, junto com o pastor Anó, que esteve aqui também, conversando Sim, com vocês. Sou pastor auxiliar dele lá na segunda. E desde a época do seminário, quando eu trabalhei numa plantação de uma nova igreja, surgiu, me apaixonei por esse trabalho. Então sempre tive esse sonho, me preparei para isso e graças a Deus eu vim para uma igreja aqui em Berlândia, Beto, assim, plantadora de novas igrejas. Um conselho muito amoroso, muito aberto para este trabalho e tem apoiado muito o trabalho da plantação do Alta Igreja Presbiteriana. Né? A gente está no bairro Grande Amareleusa, aqui em Uberlândia, e a gente começou esse trabalho agora, dia 1º de março, foi o primeiro culto público. E aí, 3 domingos depois, a gente foi para o online. Então, a gente estava iniciando. A gente preparou um grupo base, era como se estivesse colocando um avião na pista. Na hora que a gente ligou o motor, ele fez... teve que. parou, mudou muita coisa. Então a gente está É, seguindo plantando essa igreja, trabalhando, seguindo nesse trabalho de expansão do reino de Deus. joia. Bernardo, queridos, eu queria pedir licença para quem está nos acompanhando aí, né? Estou vendo aqui minha prima Edmeia entrou, sempre acompanhando. Beijo para você. Eu vou pedir licença para o pessoal, porque muitas vezes aqui eu não vou conseguir falar Pastor Bernardo ou só o Não, Bernardo, por porque favor, a nós, gente tem. nós somos. Então, eu vou sempre, às vezes vai ter um ato falho aqui de chamar o de Não, B, por causa da nossa amizade. vamos seguir o Né? papo assim, vamos seguir. Mas a Tranquilo, ideia é essa, tranquilo. é um papo descontraído, né? E a ideia é Respeitando, é isso justamente essa. mesmo. Mas, meu querido, plantar novas igrejas e igrejas que sejam relevantes para a nossa sociedade é algo, é, um grande desafio, né? Principalmente nessas constantes transformações que, principalmente no século XXI, traz para nós. É cada Uhum, vez que é mais exigente a gente trazer uma proposta de igreja que seja capaz de responder aos anseios dessa geração, né? Anseios sociais, sem desprezar principalmente a essência do evangelho. Não que o uhum, evangelho tem que se adaptar ao meio, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas trazer algo de novo para uma uhum, geração ou para um século que o novo agora já 5 minutos já não é tão novo assim, uhum. né? Então, iniciando esse nosso papo, eu queria que você trouxesse para a gente essa, como você vê isso, essa iniciativa, ou como que nós podemos ter esse grande desafio de trazer uma novidade para um mundo que já tem muitas novidades. Como é isso? Acho que a grande palavra, Beto, quando a gente fala sobre a pregação do Evangelho, é fidelidade. Fidelidade com as Escrituras. Uma pregação fiel ao Evangelho, fiel às Escrituras, ela vai sempre trazer a boa nova, quando nós olhamos com fidelidade. Segundo, nós estarmos atentos à nossa cultura, estar conectados, a gente não viver numa bolha. Karl Barth, ele falava que teologia
você faz com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Então, é fazer uma leitura cultural e pensar como o Evangelho de Cristo Jesus, essa boa nova, pregação com fidelidade, ela se torna relevante. Isso vai, primeiro, Beto, da nossa paixão pastoral, do nosso amor pelas pessoas. Uhum. Quando nós amamos as pessoas, nós conhecemos essas pessoas. Nós conhecemos, quando nós amamos um bairro, quando nós vamos plantar uma igreja, nós procuramos conhecer um bairro. Então, você tem que procurar ser o pastor daquele bairro, amar aquele bairro, conhecer de fato quais são os costumes, quem são aquelas pessoas que estão ali. Acho que um pastor ele consegue trazer uma novidade na pregação, uma pregação relevante, quando ele é fiel às Escrituras, quando ele é apaixonado pelas pessoas. Então, esses dois itens, eu acho que vai formar algo que vai trazer essa relevância. Porque quando você está estudando a palavra de Deus, a própria ação do Espírito Santo, né? Talvez seria o primeiro ponto, então, dessa resposta. A ação do Espírito Santo de Deus, a fidelidade na pregação e o amor para com as pessoas. Isso a gente pensa, tem muitos encontros, fala muito sobre contextualização, contextualizar o Evangelho, mas estudar, tem vários livros sobre contextualização, mas se nós não amamos as pessoas, o que nós vamos falar não vai atingir o coração delas também. Dentro do que você está falando, tem uma citação que eu li recentemente do Ronaldo Lindório, né, que ele fala assim: tenho argumentado que o plantio de igrejas é peça fundamental na Mission Dei. Sem o plantio de novas igrejas, o propósito de Deus não é realizado na terra. A transformação da sociedade na direção de Deus ocorre através da sua agência, ou seja, a igreja, né? E assim, as comunidades locais de convertidos são a maior expressão da sua presença e o seu desejo transformador, né? E nessa perspectiva, nós percebemos que dentro daquilo que você falou, do discipulado e a plantação de igreja, ela deve caminhar junto, né? Tem que ser duas coisas que não pode desassociar. A gente não pode pensar em primeiro simplesmente montar um trabalho e depois pensar no discipulado. Eu vejo isso como algo que tem que ir junto, até desde o começo que você imagina de plantar uma igreja e começar assim a um discipulado, né? Um discipulado daquelas pessoas, e você disse bem, de conhecer as pessoas, amar as pessoas, para que isso aconteça. Mas será que isso também não está faltando? Aí vamos puxar um pouco a nossa orelha pastoral aqui, B. De pastores com essa vontade, com esse desejo de amar as pessoas, não ser um pastor de escritório ou de ambiente pastoral aqui, no cercado nosso consultório pastoral, mas um pastor, porque antigamente, né, eu gosto de citar isso, nós tínhamos pastores que literalmente arrancavam o toco. Né? Hoje não tem mais tanto toco para se arrancar. Conhecemos alguns assim. Exato. Será que hoje a própria teologia, no sentido dos próprios seminários, deixaram isso um pouco de lado e está focando apenas nessa parte mais intelectual? E você vê que falta pessoas assim, querido? Com certeza. Eu acho que quando você comenta sobre isso, até surgiu uma discussão antiga, né, sobre isso. Por que os seminários presbiterianos eles não são validados pelo MEC, por exemplo? Eles ouviram uma resposta muito interessante, né, sobre isso. Porque a ideia do seminário, todo pastor ele é um teólogo. Isso é fato. Isso tem que ser assim, um ponto de partida, algo que a gente deve saber. Mas a formação do seminário é uma formação pastoral teológica.
As duas coisas não podem ser separadas no âmbito da vida pastoral. Então, Uhum, talvez a gente perdeu um pouco do que é a nossa formação, em primeiro lugar, como teólogos e como pastores. E o que é o trabalho do pastor? É estar envolvido com as pessoas, é estar junto nesse trabalho. E aí você comentou sobre deixar o discipulado. Mas sabe, Beto, uma coisa que eu vejo que aconteceu muito na igreja, é o que é o discipulado. O discipulado muitas vezes se tornou um programa na igreja. Eu uhum, vou ter um discipulado essa semana com alguém. uhum, Eu tenho um momento de discipulado com o pastor. A gente vai sentar, ele vai me discipular. O discipulado, ele é a vida do pastor, dos líderes com as ovelhas. Seja no púlpito, na cozinha, na sala da EBD, no pátio da igreja, no gabinete pastoral, na sala de casa. A vida pastoral, como um todo, ela tem que ser uma vida de discipulado. Não uhum. apenas, não apenas um programa, como talvez isso se tornou. A gente pensa em programas de discipulado. Fantástico. Acho que a gente tem que pensar em momentos pontuais e intencionais. Faz parte da gente ensinar algumas coisas, ser intencional, pontual em algum momento, faz parte. Mas o discipulado ele é muito mais orgânico. E quando nós nos apaixonamos por ele e as pessoas também na vivência da igreja. Então, talvez a gente perdeu, o discipulado se tornou um programa e o pastor um acadêmico. Uhum. E não é isso, né? A paixão pela teologia precisa levar o pastor a uma vida de relacionamento e discipulado. E em tudo que ele faz é discipulado. A igreja é isso. Joia, joia. E pelo menos, B, eu trago para mim a alegria de ver, por exemplo, trabalhos novos, né, sendo. Eu fico empolgado quando eu vejo igrejas abrindo e abrindo templos e portas, e eu fico empolgado com isso, porque essa expansão do reino ela é necessária, né? Uhum, Só que dentro daquilo que você colocou aí, não deixando a nossa espiritualidade com as coisas corretas no sentido da uhum, teologia correta, né? claro. Porque também não é só abrir igreja, porque Uhum, é, é relativamente fácil abrir um trabalho no sentido de qualquer lugar você pode abrir alguma coisa, né? Até mesmo por causa da liberdade de culto que nós temos no Brasil, uhum, né? Então não tem muita burocracia no é, sentido para abrir um trabalho, né? Mas o que eu uhum, quero que a gente pense é você abrir um trabalho relevante, e aí sim, isso que me preocupa para aquela sociedade ou para aquele onde ela vai ser inserida, o que aquela igreja vai fazer de diferente naquela localidade. Eu sempre digo, se hoje a igreja, em qualquer localidade, fechar as portas, e a sociedade, lá daqui 15 dias, fala, nem nossa, a fez igreja falta. fechou, a igreja fechou e tal. Ou será que a sociedade fala, não, não pode fechar, nós queremos Fechar. vocês aqui. Então, Uhum, como isso, como que você está lidando com essa realidade no sentido de você está abrindo uma igreja, né? Entendam, queridos, aham, abrir igreja no sentido de sim, plantando uma um nova novo igreja. trabalho, plantando uma nova igreja em um local que às vezes não é tão visto no sentido assim, precisa de tanta necessidade, né? Porque Uhum, a maioria que às vezes as pessoas não sabem, a igreja do Alto está sendo plantada num dos bairros melhores de Uberlândia, né? uhum, E isso até traz até um certo temor, né? Para que fazer uma coisa dessa? Então, uhum. como é isso, querido? Qual a relevância dessa igreja na sociedade? O que a igreja precisa fazer? Acho que a gente precisa entender, primeiro, dois pontos que caminham juntos.
motivação e o que é a igreja. Vou falar primeiro sobre o que é a igreja. Quando nós olhamos para a nossa cosmovisão cristã, a gente entende o que aconteceu, como o pecado ele veio, rompeu o nosso relacionamento com Deus, e qual o objetivo da criação do homem. Em refletir, manifestar a glória de Deus. Como Cristo no Antigo Testamento, Deus levantou um povo para fazer isso, e em Cristo Jesus, ele convida agora a igreja. Agora, se no Antigo Testamento as pessoas vinham até o povo de Deus, né, para conhecer a Deus, agora a igreja vai em direção às pessoas. E qual o objetivo, qual a nossa missão em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, manifestar a glória de Deus. Ser uma igreja relevante é uma igreja que pensa em como nós vamos glorificar a Deus em determinado lugar. Para isso é necessário anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, aquilo que Ele nos mandou para fazer enquanto nós esperamos pelo retorno dEle. Então, a gente sabe que dentro da missão da nossa igreja, nós temos uma missão que é essa que é temporal, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Isso vai acabar um dia, mas nós temos uma missão maior como povo de Deus, que é glorificar a Deus, e essa é eterna. Isso. Então, quando nós pensamos no que é a igreja, por que nós estamos plantando uma igreja em determinado lugar? Para manifestar a glória de Deus e cumprir a nossa missão de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, para que, pela ação do Espírito Santo de Deus, essas pessoas possam se voltar para Jesus e viver uma vida que glorifica a Deus. Segundo lugar, a nossa motivação, implantar uma nova igreja. O que motiva alguém a iniciar um novo trabalho? A gente já viu muitas formas, e assim, Beto, eu acho que Deus ele trabalha de formas assim, muito criativas, de formas que nós não entendemos. Mas qual a motivação em implantar uma nova igreja? Ter uma igreja com a sua cara, ter uma igreja do jeito que você gosta, com o seu estilo musical. Quando a gente estava no seminário, quando eu estava no seminário, ser plantador de uma igreja, quando você chegava lá e falava, nossa, esse é o plantador de uma igreja. Para nós, na época, lá no SPS, era como se fosse assim, o topo da carreira profissional de um pastor. Porque era muito bom ser um plantador. A gente vivia no seminário, a gente falava muito sobre isso. A reunião dos plantadores e essa coisa toda. Virou quase uma utopia, né? Quase uma utopia. Nossa, plantar uma igreja é um sucesso, vai estourar e tal. É o que a gente viveu, mas quando a gente chega na realidade, a gente pensa, qual a nossa motivação em plantar uma igreja? Não é para plantar uma igreja do meu jeito, ou com o que eu acho que eu tenho, ou escolher um grupo de pessoas que são amigos, eles querem se reunir porque eles acham que a igreja tem que ser de tal forma. É entender o que é a igreja e qual a missão da igreja. Então, por isso que essas duas vertentes são muito importantes. Ter clareza na eclesiologia sobre o que é a igreja, quem nós somos, o povo de Deus em missão na terra. Enquanto povo de Deus, anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus, mas o nosso chamado da nossa vida, em primeiro lugar, é para glorificar a Deus. Isso é para a eternidade. Mas de uma forma temporal, nós anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus. Anunciamos essa boa nova. E, por causa disso, nós sabemos qual a motivação certa, então, para plantar uma igreja. Então, a gente tem que pensar nesse paralelo entre o que é e a motivação de plantar uma nova igreja. Uhum. E você falando aí, eu fui lembrando aqui de um texto, quando falo, eu confesso que eu estou tentando buscar aqui a referência, às vezes você me ajuda. Quando fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, esvaziou da sua glória, e ele veio para nós, né? Ele saiu do céu, esvaziou de si mesmo e veio para simplesmente cumprir a vontade do Pai.
né? Jesus, Uhum. a- ele abriu mão de ser o Deus, no sentido, Filipenses 2, tá? O Ricardo, Renózinho, tá? o colega meu, Ricardo Renó, pastor lá em Obrigado, Campinas. Filipenses obrigado, 2, Ricardo. grande amigo. É, Abraço, Ricardo. obrigado, querido, pela lembrança. Então, esse esvaziar, Jesus é o nosso maior exemplo, né, de obediência. Ele abriu mão de ser Uhum. glorificado, da glória de Deus para se tornar homem como nós. E Uhum. ele se esvaziou de si mesmo para obedecer. Muitas vezes o que eu vejo em pessoas abrindo igreja é justamente ao contrário. É se Uhum. encher de si mesmo para falar, não, eu abri uma igreja, eu tenho um É, povo que me segue, eu tenho um povo que faz o que eu mando, é. eu direciono, e se tornam quase um semideus no seu, nos seus, em suas igrejas, né? Por assim Uhum. dizer. E quando a gente vai para o evangelho verdadeiro, o evangelho simples, que é justamente ao contrário de esvaziar a si mesmo. Jesus foi extremamente simpático com as pessoas. Jesus se misturou com o povo. Jesus, e aí é uma crítica que eu faço mesmo, no sentido desses pastores que muitas vezes começam a ganhar algum tipo de posição, você não consegue nem chegar mais perto do cara, né? É. Então, essa se encher de si mesmo está indo ao contrário daquilo que Uhum. Jesus nos ensinou a esvaziar-se de si mesmo. E a implantação de igreja ela passa por esse viés também de não é, e você disse muito bem, B, não é para mim, não é para nós, não é para minha denominação, não é para minha igreja presbiteriana do Brasil que eu faço parte, para que possamos ter vários templos. Não, é simplesmente para a glória de Deus, Uhum. para a manifestação da glória de Deus naquele lugar. E essa manifestação que tem que ser pregada e falada e aí buscar nele justamente o que eu quero muito bater nessa tecla, parece que está sendo repetitivo, mas eu quero muito bater nessa tecla de vencer os desafios diários, né? De entender por que, que aquela região, aquele pedaço de povo, né, no sentido de Uhum. aquela galera que está ali, qual que é a necessidade dela e se adequar no sentido de a igreja ela tem que se adequar àquela realidade, trazendo o evangelho puro e santo. Não é isso que Eu creio você que pensa também ou não? a gente está comentando aqui sobre, falando depois sobre o que é a igreja e a nossa missão. Agora a gente está falando sobre o papel, então, da igreja. Se a Uhum, nossa missão é glorificar a Deus, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, é convidar essas pessoas a um arrependimento genuíno e se voltar agora para Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, você falou sobre uma região, é, sobre uma região, igual aqui na minha, né? Aqui na Grande Marileusa. A gente identificar sobre quais são os ídolos desse tempo, quais são os ídolos daquele lugar. E foi o que eu falei no começo. O que nós precisamos para a plantação de uma nova igreja? Paixão. Olhar para as pessoas, amar essas pessoas, saber como essas pessoas estão vivendo, quem são essas pessoas, quais são as problemáticas delas, quais são os ídolos dessas pessoas e como o Evangelho de Cristo Jesus traz um arrependimento para a vida dessas pessoas. Então nós precisamos conhecer o estilo de vida dessas pessoas. Você comentou no começo sobre por exemplo, o bairro, né? Grande Madeira é um bairro, um dos melhores bairros de Uberlândia aqui. E de fato, é um bairro classe média alta, e a gente pensa talvez assim como igreja. Ah, eles não precisam de alimento, eles não precisam de uma cesta é, básica, eles não precisam de um projeto social. Igreja não é isso. Igreja é uhum, chamar as pessoas ao arrependimento e viver uma vida que glorifica a Deus. Para isso nós temos que olhar e conhecer as pessoas. Quais são as demandas? Quais são os ídolos? Os pecados que eles vivem naquela região.
Isso é a contextualização do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não convidamos as pessoas ao arrependimento. Isso quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus que vai tocar e vai convencer. Nós podemos indicar, mas quem vai tocar é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós não vamos fazer isso. Mas uma pregação relevante do Evangelho de Cristo Jesus vai ser uma pregação que confronta a vida das pessoas. E às vezes o que nós pensamos quando plantamos uma igreja em um bairro classe alta, alguma coisa do tipo, talvez seria de uma pregação assim, que agradável, uma pregação egocêntrica, que vai inchar o ego mais das pessoas, porque a gente quer atrair essas pessoas, elas gostam de ser bem tratadas. Mas não, as pessoas, sabe, eu tenho convivido com algumas pessoas e as pessoas sabem o quanto o pastor ama essas pessoas ou o quanto o pastor ama o bolso dessas pessoas. Na convivência, no caminhar, na sinceridade de uma relação de discipulado e fidelidade com a palavra de Deus. Se você é um pastor fiel às Escrituras, você vai amar o coração dessa pessoa, não importa quem ela é. Não importa se ela mora num bairro carente ou se ela mora num bairro na melhor condomínio da cidade. Isso vai ser indiferente para você no relacionamento com essas pessoas. E você vai confrontar elas com o Evangelho de Cristo Jesus. David Nicholas, no livro dele, até aqui atrás, que fizeram do Evangelho, fala que a única coisa que pode confrontar alguém num diálogo é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele por si só é a boa nova e ele por si só é confrontador para a vida das pessoas. É ser fiel ao anúncio do Evangelho. Isso. Rapaz, eu fico a noite inteira te ouvindo aqui, é sério. E eu fico muito com entusiasmo lá em cima, porque a pregação do Evangelho tem que ser o motor propulsor das nossas vidas, né? A expansão do reino, eu gosto de usar essa palavra, expansão do reino, ela é feita pela igreja, né? E isso é um privilégio para nós, né? Deus deu isso a nós, não foram os anjos, né? Deu para gente anunciar o Evangelho, anunciar essa boa nova, evangelizar o máximo, e você colocou muito bem, não somos nós que convencemos ninguém a nada, é o Espírito Santo, né? E isso traz mais ainda, pelo menos eu sinto mais motivado a fazer isso, né? Mas as igrejas que fazem realmente diferença no mundo são aquelas que, colocando isso só que você acabou de falar, são aquelas que vivem para servir justamente o próximo, adorar acima de tudo o Senhor e servir o próximo na necessidade dela, independente quem é o próximo, seja ele abastardo, ou seja ele não ter nenhuma condição de dinheiro. A gente não pode olhar isso com relação à plantação de igreja, né? Jesus veio, elegeu aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que não têm nada de dinheiro, né? Dentro da eleição, Jesus tem todos esse grupo de pessoas. Jesus não elegeu um certo grupo de igual robozinhos, todos iguais, né? Então, por isso, a implantação de igreja ela é extremamente importante nos nossos dias. E precisamos mais, né, Bernardo? A gente precisa falar mais, a gente precisa abrir mais trabalho, a gente precisa expandir mais esse reino de Deus. Não é verdade? Eu vejo que talvez em algum momento a gente, assim, repito, né, novamente, a gente aprender sobre a missão, a motivação, a paixão em implantar uma nova igreja. Isso deve ser o que guia esse trabalho, mas talvez em algum tempo, Beto, a gente confundiu um pouco o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus como levar algumas coisas para as pessoas, né? Acho que levar
um trabalho social. Esse tipo, a gente deixou, talvez, de olhar para algumas regiões. Mas quando nós ensinamos o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai ensinar ah, o rico a ser generoso para com o pobre, ele vai ensinar o pobre a ter um coração grato e humilde também. Então, isso vai trazer essa transformação. Então, já que a gente falou um pouco sobre isso, né, confundir o trabalho da igreja com a missão e a questão de um bairro rico não precisar, mas é isso, é ensinar como que nós vamos olhar uns para os outros, a transformação do Evangelho de Cristo Jesus. E isso é algo natural quando nós temos uma pregação que confronta as pessoas, o estilo de vida das pessoas, os ídolos das pessoas. Isso vai trazer essa transformação. E a consequência natural para a igreja que é fiel em sua pregação vai ser pessoas que estão olhando para outras pessoas. Joia. Isso precisa ser algo assim Bem, eu natural queria, na igreja. é, eu queria entrar em um outro assunto aqui com você, porque nós estamos vivendo em um momento onde a nossa geração, a gente nunca passou por isso, né? Essa geração, nos últimos 100 anos, podemos dizer assim, a gente nunca passou o que nós estamos passando agora, né? A questão de todo mundo, essa pandemia assustou o Uhum. mundo inteiro, né? Pessoas têm com medo de muita coisa, né? Do fim do mundo. A gente conversou com o próprio pastor Honório sobre o Apocalipse, né? E uma das Uhum. perguntas que eu fiz a ele, justamente para ele ir explicando para a gente, chegou o fim, estamos realmente, está acabando tudo, Jesus tá aí às portas e tal, e enfim, e tem muita gente com medo desse fim do mundo, achando que o fim do Uhum. mundo vai ser aquela coisa terrível no sentido, vai ser terrível para quem não está em Cristo, mas para É, nós como igreja é a nossa esperança, né? A gente quer que isso isso. aconteça rápido. Mas nós estamos vivendo uma nova realidade. E essa Uhum. realidade onde as mídias sociais entraram, vieram e com toda força, né? E hoje a realidade da igreja, e eu conversei com isso também na última live com o pastor Ricardo Mota, essas mídias elas vieram para ficar. E Uhum. como que a igreja hoje, na sua opinião, ela passando por essa questão de plantação de igreja, você que ama esse trabalho, né? Eu estou junto com você nesse barco, Uhum. né? De entusiasmo mesmo desse tipo de trabalho. Como que você vê essa como iremos implantar ou plantar novas igrejas com essa tecnologia toda que tem aí? Porque hoje é muito fácil da gente sentar em casa, abrir o nosso computador e assistir. A gente tem literalmente um menu de oportunidades de. Não, hoje eu quero ouvir uma pregação mais engraçada, hoje eu quero ouvir uma pregação mais bíblica, Uhum. a que chama a teologia do coach, eu preciso me encher de mim mesmo, enfim, tem várias coisas aí. Como que então você vê sobre isso, essas novas tecnologias, com abertura de novos trabalhos, essa gama toda aí, esse pano de fundo que eu coloquei para você, como você enxerga isso, querido? Uhum. O, o Tim Keller, ele uma publicação dele, ele comentou como que todas as igrejas, depois desse tempo, elas terão que ser replantadas. Porque o mundo mudou. Os costumes, a nossa cultura, a pandemia trouxe uma ruptura na nossa cultura e um início de um novo tempo. Acho que, de fato, o início desse século agora, né? O século da tecnologia. Ou nós usamos a tecnologia, ou nós não temos outra alternativa. Eu acho que isso faz parte, Beto, do nosso amor às pessoas e, e ao trabalho e à igreja do Senhor. Da gente saber estar conectado, conhecer o mínimo da internet sobre algumas coisas, de ter interesse. Hoje isso faz parte do trabalho pastoral, você manusear bem
algumas ferramentas, cara. É necessário isso. Ter uma equipe na igreja. A gente tem isso aí, cara. A internet já está. Marcelo, que você teve uma live aqui com ele, tá conversando com ele, falou, cara, a Isso. melhor faculdade hoje é o YouTube, forma muita É, gente. Então, o YouTube tem muito conhecimento, basta o pessoal ter interesse em aprender. Deixa eu contar para o pessoal a minha experiência aqui. Nós começamos um grupo base o ano passado, ficamos um tempo nos preparando sobre o que é a igreja, a missão da igreja, as estratégias para o bairro. Eu conheci ali o bairro, me tornei capelão de uma escola ali no bairro, do Colégio Mackenzie, que fica ali no centro. Conheço vários pais, alunos ali da escola nesse trabalho do grupo base, criando, fazendo queimar essa paixão pela plantação da igreja. E aí, dia 1º de março, nós tivemos o primeiro culto público. Nós tivemos um grupo base com 40 pessoas, 45 pessoas. No primeiro culto público, nós tivemos 90 pessoas, umas 10 a 15 pessoas da igreja mãe nos visitando, outros amigos. No segundo culto também, num terceiro culto, já tinha, no terceiro domingo de março, o pessoal já tinha comunicado sobre isso, né? A OMS já tinha declarado a pandemia, e pandemia. aí no quarto domingo de março nós já estávamos online com tudo isso. E aí é o trabalho, Beto, a gente amar as pessoas e dedicar tempo em como alcançar essas pessoas e compartilhar com os amigos, igual a gente está aqui, o que que você está fazendo? Ou como é que está a sua igreja? O que você está fazendo aí que pode me ajudar? Em interesse. Eu acho que agora a gente está vivendo num tempo, Beto, onde as pessoas também estão um pouco saturadas das lives, do online, do culto online. Eu acho que é necessário agora o pastor ele descobrir estratégias de como você um contato pessoal com as pessoas, de pegar um telefone, ligar para essas pessoas, fazer uma oração, é, mandar uma mensagem no WhatsApp, um áudio específico para as pessoas. A gente não só ficar nesse geral igual nós estamos aqui. Nós estamos conversando aqui, tem muita gente assistindo, isso é muito jóia. Nosso culto no Facebook, o encontro no Facebook, o encontro no YouTube, muita gente ali assistindo, mas e o contato com essas pessoas, né? E saber como essas pessoas estão. Então, como que a igreja, a plantação de novas igrejas e a igreja como um todo lida com esse momento? Entender que o online é uma ferramenta necessária. Necessária. Isso aí, as igrejas têm que se prepararem para isso a partir de agora. Mas não deixar o relacionamento, como é que a gente pode dizer, pessoal, talvez, não sei se pessoal, porque não vai ser, não sei se o relacionamento pessoal se define apenas ao relacionamento Ah, sim. presencial, não sei se mais um É. relacionamento mais próximo com as pessoas, né? Uhum, Ligando um pouquinho antes, aqui a gente teve um tempo eu e você conversando por vídeo. Sabe, eu e uhum, você aqui, como foi bom, como a gente estava com saudade, nós somos amigos, e como a gente estava com saudade de fazer isso. Às vezes o pastor ele não está fazendo mais as visitas pastorais, né? Mas, por exemplo, tem aquela senhora idosa, mas ela tem uma filha, essa senhora idosa. Então você liga para aquela filha por vídeo, para você tentar falar com aquela senhora que está lá, porque ela também quer falar com o pastor. O pastor ia lá na casa dela todo mês, e agora o pastor não vai mais na casa dela. Então, assim, é usar a tecnologia para aproximar. A tecnologia ela pode distanciar as pessoas, e eu acho que se a gente manter a igreja apenas no YouTube, no Facebook, nós vamos distanciar, mas é descobrir estratégias com a tecnologia, neste tempo ainda que a gente está vivendo, como estar próximo das pessoas também. E que é possível. A gente ficou aqui um tempinho conversando, estava eu e você. Nós estávamos uhum. juntos aqui. E como foi bom. Então a gente precisa descobrir estratégias, sair do comodismo, descobrir estratégias, estar próximo das pessoas no online de forma mais pessoal também. Uhum. São desafios, né, querido? Que, Desafio. esse novo normal aí tá dizendo por aí, que trouxe pra gente.
é reinventar. Eu gostei É demais dessa, inventar, inventar. é, E a gente fez aqui, essa. deixa eu contar, a gente fez algo marcante aqui, cara. Alguns amigos que estavam Ah, aqui comentando, eu vi ações que eles fizeram também, mas foi tão joia. Minha esposa chegou, e a minha esposa aqui também chegou e falou: bem, a gente está, tô com saudade das pessoas, a gente tomar aquele cafezinho depois do culto, comer aquele biscoitinho. Aí minha esposa falou: por que a gente não oh, faz um beleza. biscoitinho? Vamos fazer um biscoitinho, vamos levar para cada uma das pessoas, para os visitantes, para aqueles que nos visitaram. Vamos deixar lá na porta deles, com toda a proteção, ah, ali no distanciamento, vamos de máscara, a gente entrega, deixa lá, vai com um saquinho limpinho, no processo de fabricação. Precisa estar com todo mundo paramentado, protegido, amando essas pessoas. Cara, e um saquinho de biscoito. Tem um amigo que entrou aqui, já não sei se ele está mais aqui, mas ele, por exemplo, ele entregou um café para as pessoas, com a logo da igreja, entrou em contato com a fabricante de café, e as Que pessoas legal. receberam aquele carinho. Foi ótimo, foi maravilhoso, cara. Nesse momento de distanciamento, achar pontos de conexão com as pessoas, de amar essas pessoas de fato. Uma outra coisa que a gente fez aqui na igreja, compartilhando umas ideias, né? Aí com as crianças. Cara, como a gente deixou, às vezes, as crianças, tem as lives com elas ali, o professor, mas às vezes uma forma um pouco distante. A gente fez aqui uma caixa, né, a do Alto Kids Box, fizemos a caixa, chama do Alto Kids Box, enviamos para essas crianças. Então lá tem as pastinhas. Então toda semana ela assiste com a gente ali o nosso encontro online, mas ela tem a tarefinha de casa para fazer, o artesanato para fazer, e vai um cartão de oração para o pai, porque agora Que legal. acho que a gente teve assim, que resgatar esse sacerdócio no lar, Isso. o trabalho do homem cristão ali dentro da casa, da mãe, né, de ensinar os filhos, de não só terceirizar isso para a igreja. Então a gente mandou. Então, assim, são soluções que é sentar na internet, pesquisar, trocar ideia com amigos, as ideias vão surgindo, mas de onde isso parte, Beto? Da nossa paixão pelas pessoas. Isso é muito É de lindo, lá que cara. surge, é de lá que surgem as ideias, é de lá que surge a motivação. A gente não pode simplesmente um pastor falar: eu não sei o que eu vou fazer. Cara, olha para o amor. É como se fosse quando você quando você quis conquistar sua esposa, por exemplo. Você pensava em um monte de coisa, porque você apaixonou com a sua esposa. Aí você queria mandar um negócio, fazer algo, não podia encontrar, mas você queria fazer. Então, assim, nós temos que amar e saber que a igreja é a igreja de Cristo. Isso é profundo para os nossos corações. Nós trabalhamos com a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E ela precisa ser bem cuidada. Ela precisa ser bem Isso. tratada. Quase que mimada. Assim, no bom sentido do carinho que a gente traz com as pessoas. Então, Uhum. é pensar dessa forma, com amor e com paixão pelo trabalho. As ideias vão surgir partindo daí. As ideias não vão surgir apenas de algo institucional. Nós não somos uma empresa, assim. E mesmo empresas hoje, se você vai Isso. ver, fala sobre paixão pelo que eles estão fazendo. As marcas estão Uhum. trazendo isso agora. Mas nós, como igreja, mais ainda, cara. O que motiva é a paixão pela missão, por saber quem nós somos. É. Amar gente, né? Amar É, gente. Sabrina falou isso. sair do comodismo, reinventar e dar o melhor fora da caixinha. É Isso minha esposa, mesmo. viu, B? É minha esposa, é É minha isso esposa. aí. Glória a Deus. É muito bom. Muito joia. Saudade, Sabrina. É. Abração, viu? B, papo bom passa rápido, tá vendo? A gente já tá É, partindo pro nosso final aqui da nossa live, né? Como eu disse, eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo, é verdade. mas a gente tem tempo aqui, tem que ter esse tempo. É, eu queria deixar esse tempo agora, final, para você fazer as suas considerações.
e falar o que Deus colocar em seu coração e abençoar essa gente aí. É contigo. Nós aqui na live, o tema era a expansão do reino, né? E nós focamos um pouco na plantação de novas igrejas, porque é o que eu estou fazendo no momento. Uhum. Beto, num trabalho de plantação e revitalização também, aí Revitalização. em Palmital também. E a expansão do reino, a primeira coisa que nós devemos saber é de quem é esse reino. Esse é o reino do Senhor, é o reino de Deus. E ele é muito responsável com o seu reino. Ele se dedica em guiar todas as coisas. É ele quem está no trono. Então, isso, quando nós falamos sobre a expansão do reino de Deus, Beto, para nós pastores nesse tempo, talvez muitos pastores estão muito aflitos sobre, nossa, o que fazer, como seguir. Ah, Primeiro, descansa o coração e saiba de quem é a igreja. A igreja é dele. O reino é dele. Nós fazemos parte. Isso não nos dá uma visão fatalista do nosso trabalho. De dizer assim, então é dele, deixa ele fazer e eu não vou fazer mais Vou nada ficar também. quieto aqui. Vou cruzar os braços, é o Espírito Santo que converte mesmo, eu não preciso fazer nada. Não, não é assim. Nós temos uma missão como igreja de viver, convidar as pessoas a viverem uma vida que glorifica a Deus, manifestar a glória de Deus, a ser o povo de Deus em missão no mundo, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus com fidelidade. Você me perguntou no começo, como que uma igreja pode trazer novidades, sempre coisas novas, num tempo que muda tão rápido? Apenas sendo fiel à pregação do Evangelho de Cristo Jesus e amando as pessoas. Amando. Olhar para as pessoas, para a cultura, para como elas vivem, quais são as problemáticas que estão à sua volta. Quando nós somos apaixonados por pessoas, vivemos uma vida de dedicação, uma pregação relevante das Escrituras, com fidelidade, o próprio Evangelho de Cristo Jesus, naturalmente, ele é a boa nova. Ele é a novidade para a vida das pessoas. A gente tem que inventar novidade. O próprio Evangelho, quando nós amamos as pessoas e pregamos com fidelidade para essas pessoas, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O reino é dele, o trabalho é dele, e nós estamos apenas cooperando com a expansão desse reino. Então, faça da melhor forma possível. Seja apaixonado por sua igreja, apoie a sua igreja, as pessoas que estão ali, seja apaixonado pelas pessoas do seu bairro, onde está a sua igreja. Eu acho que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Tenho Amém. certeza. Não acho, não. Amém. Amém. D, obrigado, querido, pelo seu Betão, tempo, pela cara, sua que alegria, disposição. viu? Que bom. Eu costumo sempre falar nessas lives aqui, essas lives, ela surgiu Tanto da que gostou dessa necessidade, prosa, né? é, ela surgiu da necessidade que quando começou tudo isso, essa pandemia toda aí, eu estava assistindo algumas lives, cara, cada uma que eu escutava, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente aqui, trazer pessoas Entre de amigos, peso. né, cara? Não só aquelas lives de Aquela coisa institucionalismo. chata. Não, Aqui é um e, papo entre amigos. Isso é bom demais. isso. Então a ideia foi essa, e eu sempre É, estou convidando pessoas do meu ciclo de amizade. Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ter amigos bem capacitados, de alto gabarito, né? E eu queria muito agradecer você pela sua disposição, pelo seu tempo, tá bom? Dá um beijão na Cíntia por mim, pode por deixar. todos nós. Né? Palmital tá com saudade de vocês, tá bom? E isso o Igualmente. pessoal aqui tem falado. Quando começou o ano, antes dessa pandemia, já falava, pastor, o pessoal de Uberlândia vai vir, né? Então, aí com essa crise toda, aí que não teve jeito mesmo. Sabe, agora a gente não Mas, leva o pessoal lá do alto também. é, então, Deus abençoe o seu trabalho, Muito Deus bom, meu abençoe os irmão. seus Deus te projetos, abençoe, viu? aí que Deus Aí, continue derramando sobre você a graça dele. Fique firme, assim que for em Uberlândia, eu quero visitar a com igreja do Alto, certeza.
Igreja vai ser uma Presbiteriana do alegria. Alto. Já pode trazer um sermãozinho pronto já. Oh, que isso. Não, eu quero é Já degustar. deixamos o convite aqui. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Queridão, beijão, fica com Deus, até Abração, a viu, próxima, se beijão, Deus irmão. Com quiser. Deus. Até mais. Queridos, eu Tchau. só queria terminar a nossa live aqui, convidando você para a próxima quinta-feira, nosso Horas Café e Prosa com o doutor João Alexandre. Né? O João Alexandre, ele é o nosso convidado e a gente vai bater um papo sobre a internet, tá bom? Então você é o nosso convidado para a próxima live Café e Prosa, quinta-feira às 20 horas. Deus te abençoe, até a próxima em nome de Jesus.